Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, quem? Professor Emerson, para quê? Trabalhar literatura com vocês, porque nós amamos ler, amamos conhecer novos personagens, amamos conhecer novos lugares e adoramos quando nós podemos viajar sem sair de casa, apenas fazendo o quê? Uma boa leitura. E para nós iniciarmos a leitura de hoje, eu trago para vocês algumas imagens. Gostaria que vocês observassem a imagem, percebam que sentimento essa imagem te traz, de qual lugar será essa imagem? Será que você já viu alguma coisa parecida? Será que você já esteve num lugar parecido? Então, a primeira imagem que eu trago para vocês é esta. Que sentimento essa imagem te traz? Quando você olha essa imagem, você pensa em quê? O que passa pela sua cabeça? Que local seria esse? Um possível local. E então, nós vamos complementar com esta outra imagem. E agora? Conseguem perceber essa imagem? O que nós temos? Lá no fundo, nós temos um casarão. Percebam como esse casarão está o quê? Envolto ali de muita natureza. Possivelmente, trata-se do quê? De um lugar rural. Professor, pode ser que seja uma fazenda. Eu já vi lugares assim, já estive em lugares assim, eu vi na TV lugares assim. Realmente, então existem essas fazendas com esses grandes casarões. Interessante, né? Então a gente já sabe que a nossa história vai fazer o quê? Ir para uma fazenda. Professor, o senhor já leu uma vez uma história sobre uma fazenda que acontecia em uma fazenda. Olha que bacana que vocês se lembram disso. E realmente nós fizemos uma leitura que acontecia em uma fazenda. Hoje nós vamos para uma outra fazenda. Mas antes ainda da nossa leitura, eu trago para vocês uma notícia. Só a manchete de uma notícia para a gente refletir a respeito. Olha só. Homem de 61 anos é resgatado em trabalho análogo à escravidão em São José dos Campos. Nossa, professor, isso aconteceu realmente? Sim, aconteceu. E pior, se vocês conseguem observar a data que nós temos da notícia, a notícia é do dia 30/6 de 2020. Olha só, 2020. Faz tão pouco tempo que isso aconteceu, mas se remete a uma coisa que não deveria acontecer há muito tempo, que é o quê? O trabalho análogo, né? Um trabalho parecido com o da escravidão. E eu trago essa notícia para vocês, né? Somente essa manchete da notícia, para a gente já ir refletindo que essas coisas, elas existem. Vai estar na nossa história algo assim, mas elas existem também no mundo real, infelizmente, lá no ano de 2020. Olha só como está próximo de nós tudo isso que acontece. E a história, é claro, né, não se trata dessa pessoa, mas vai tratar de algo muito parecido, porque embaixo da notícia nós temos escrito assim, ó: empregador foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Trabalhador realizava manejo de gado leiteiro desde 2005 e não recebia salários e nem folgas. Olha só, a pessoa trabalhar desde 2005 sem receber salários e também sem ter as folgas. Imagine trabalhar de segunda a segunda e ainda não receber. A nossa história de hoje vai trazer algo parecido, né? A esse trabalho ali quase escravo. Mas é claro que eu trouxe para vocês novamente quem? O nosso Pedro Malas Artes. Estão lembrados dele? Está aqui nessa obra maravilhosa, Pedro Malas Artes, recontado por Júlio Emílio Braz, e as ilustrações são da Annelise Zimmermann. E temos ilustrações muito lindas
nesse livro. Este livro ele traz 5 histórias do Pedro Malas Artes. Somente 5. Nós sabemos que o Pedro Malas Artes ele tem inúmeros causos, né? Ele já viveu inúmeras coisas. Dizem, né? Essa história, dizem que pode ser a primeira vez que o Pedro aprontou alguma coisa. Será que é verdade? Lembram quando nós falávamos dos causos? Que toda vez que a pessoa vai contar um causo, ela diz: é verdade, aconteceu mesmo. O nosso causo de hoje é uma lição no fazendeiro. Estão lembrados da notícia da escravidão lá na fazenda? E se fosse o Pedro Malas Artes ali, o que teria acontecido? Então eu convido vocês a nós vivermos essa história do Pedro Malas Artes, chamada Uma Lição no Fazendeiro. Vamos acompanhar? Olha só, a história é mais ou menos assim. E segundo dizem, se é certo que tem começo, não tem fim. Pois a cada lugar que se vá, nova história, certamente se vai ouvir sobre as aventuras muito engraçadas de Pedro Malas Artes. E nós sabemos que realmente as histórias de Pedro Malas Artes são muito engraçadas e parece que, né, as traquinagens que o Pedro faz são infinitas, muita coisa pode acontecer e muitos causos são trazidos, né? Ele já diz, olha só, se tem começo, mas pode ser que não tenha fim. Por quê? Porque essas histórias, elas vão cada vez aumentando mais e aparecendo novos causos. Aposto que você deve estar se perguntando quem é, afinal de contas, esse tal de Malas Artes. E sabe de uma coisa? Ninguém tem lá uma mesma definição. Uns falam de um homem feito, mas outros tantos repetem a história de um moleque esperto e brincalhão. Nem criança, nem muito grandão. Na sua cabeça, na sua mente, quando você ouve Pedro Malas Artes, o que você imagina a respeito? Quem que você imagina? Como é essa pessoa? É mais criança? É um adolescente? Já é mais adulto? Já é uma pessoa com mais idade? Né? Diz que ninguém sabe ao certo. Mas, volta a dizer, é verdade. O Pedro Malas Artes existe. Eu ouvi um caso de que era verdade. Que vive de suas astúcias e quase sempre metido em toda sorte de confusão. A gente já sabe que onde tem astúcia, pode ser que tenha a confusão. E o Pedro Malas Artes é um dos nossos campeões brasileiros de causar isso. E quantas histórias se contam sobre tão famosa figura. Mas é certo que sempre existe a primeira, e a maioria concorda. É mais ou menos assim. Desde pequeno, Pedro Malas Artes nunca foi chegado ao trabalho. Gostava de andar pelas estradas e vilas buscando roda de gente para conversar, para trapacear ou simplesmente para não trabalhar. E a gente sabe que o nosso Pedro, ele realmente parece ser uma pessoa ali muito preguiçosa, que não gosta muito de trabalhar. Trabalhar? Eu? Nem pensar. Seus pais eram muito idosos e já não conseguiam trabalhar na roça. Como todos tinham de comer em sua casa, João, o irmão mais velho, resolveu arrumar um emprego numa fazenda. Não que Malas Artes não ajudasse. Na verdade, sempre levava dinheiro e comida para casa, mas tanto seus pais quanto seu irmão sabiam muito bem que tudo era fruto de suas trapaças e velhacarias. E a gente sabe que o Malas Artes, para conseguir um dinheiro, ele não tem preguiça, desde que ele não precise trabalhar, óbvio. Gente honesta que eram, acostumados a trabalhar duro e dignamente para ter o que comer, não aceitavam. Eu prefiro morrer de fome, repetia João, orgulhoso. Pensa que Malas Artes se importava? Nem um pouco. Dava de ombros.
e voltava para a bagunça e para as astúcias de que tanto gostava e que já o tornavam conhecido. E como malandro conhece malandro, bem sabia quem era o novo patrão de seu irmão, um fazendeiro muito rico e cheio de espertezas, que se valia de toda espécie de acordos matreiros para não pagar a seus empregados ou aos infelizes que tinham o azar de bater à sua porta pedindo emprego. Olha só, eu vou até repetir uma parte para vocês. Acordos matreiros para não pagar os seus empregados. Lembraram daquela manchete? Só aquele título daquela notícia que nós lemos lá no início? Olha só, aí esse fazendeiro, que vai ser o patrão de quem? O patrão do irmão de Malas Artes. Continuando. Pedro ainda tentou alertá-lo, mas quem disse que João o ouviu? Pior, fez pouco caso das recomendações e advertências do irmão e até afirmou: você está com inveja, pois eu arranjei trabalho e você não. Um pouquinho antes, a gente tinha lido que malandro conhece malandro. O que o Pedro tentou fazer? Já que o Pedro sabia, de quem seria esse fazendeiro. Tentou alertar o irmão, mas o irmão fez o quê? Pouco caso. Não se importou, certo? E ainda disse que ele poderia estar com inveja. Será que o Malas Artes teria inveja do irmão porque o irmão vai trabalhar? Sabendo, com a gente conhecendo um pouquinho do Malas Artes que a gente já conhece, será que ele teria inveja? Bom, vamos ver. Então vai, bobalhão. Vai ser feito de bobo, que essa é mesmo a sua vocação. Dito e feito. O pobre João rumou para tal fazenda e por quase 1 ano trabalhou com muita disposição, de sol a sol, até quase morrer de trabalhar. E para quê? Para nada ganhar, a não ser dor nas costas e uma pronta resposta sempre que reclamava. Se quer ganhar, não pode reclamar. Tempos depois, João acabou voltando para casa com as mãos abanando e sem um tostão no bolso. Pedro não perdoou e por algum tempo apenas o perturbou, repetindo: eu não disse? Eu não disse? E nós sabemos que o Pedro realmente havia dito, havia alertado o irmão sobre o patrão. Mas depois de algum tempo, chateou-se, pois querendo ou não, João era seu irmão. Ninguém fazia seu irmão de bobo e saía assim, até porque, em termos de esperteza, com certeza ninguém lhe dava lição. Certo dia, chegou Pedro à fazenda dizendo que precisava de um emprego. O fazendeiro matreiro, como ele só, admitiu que realmente precisava de empregados, mas só aceitava aqueles que concordassem com certas condições. E que condições são essas? Perguntou Pedro Malas Artes, fazendo-se de inocente. São 2 apenas. Quais? E eu passo para vocês a dúvida do Pedro Malas Artes. Quais poderiam ser as condições impostas pelo fazendeiro? Somente 2. Eu vou dar um tempo para você pensar, lembrar que se trata de um fazendeiro que não gosta de pagar os seus empregados, tá? E colocar aí no seu caderno as possíveis condições. Vou dar um tempo para você fazer isso e, é claro, eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pensar a respeito de quais condições, que coisas absurdas que esse fazendeiro poderia impor para trabalhar com ele na fazenda. E olha que a gente já conhece um pouco desse fazendeiro. A gente sabe que esse fazendeiro pode muito bem tentar enganar o Pedro, ou conseguir enganar o Pedro. E é isso que a gente vai tentar descobrir continuando a leitura. Olha lá. Não se pode recusar trabalho aqui, e se ficar zangado, nada vai receber. Pode até apanhar. Para mim está perfeito, garantiu Malazartes. Aceito. E você em casa? Você aceitaria? Você aceitaria esse emprego que você não pode recusar e nem reclamar? Você aceitaria isso? O nosso Pedro, né? Ainda disse que estava o quê? Perfeito. Mais do que depressa, o fazendeiro mandou para a plantação de milho. E em sua companhia, uma cachorrinha. Olha só, nós temos o fazendeiro, o nosso Pedro Malazartes, retratado aqui, lembrando, nesta obra, né, que são ilustrações da Annelise Zimmermann. Nesta obra, o Pedro, ele tem essas características. Parece ser uma pessoa bem mais jovem. Tá? Nós temos o fazendeiro, o Pedro, e aqui embaixo nós temos a cachorrinha. E o fazendeiro mandou o Pedro para a plantação de milho junto com a cachorrinha. Vamos pensar um pouco. Por que você acha que o fazendeiro mandou junto a cachorrinha? Por que é importante que a cachorrinha esteja junto com o Pedro Malazartes? Eu vou dar um tempo para você pensar, colocar as hipóteses. Por exemplo, foi junto para cuidar do Pedro Malazartes. Foi junto para mostrar o caminho para Pedro Malazartes. Vou dar um tempo para você colocar as possíveis, né, situações para que essa cachorra esteja junto com o Pedro Malazartes e eu volto para a gente continuar. E então, por que será que aquela cachorrinha precisou ir junto com o Pedro? Vamos descobrir? Você só me volte aqui quando ela também voltar, ordenou. Malazartes concordou e trabalhou até o meio-dia, os braços doendo e a barriga roncando, enquanto a cachorrinha, protegida do forte calor na sombra de uma grande árvore, não se movia e parecia nem pensar em mudar de lugar. Que falta de sorte do nosso Pedro. Isso está me cheirando a armação, observou, contrariado. E conforme o tempo foi passando, Malazartes foi se aborrecendo, foi se invocando, até não suportar mais. Com a fome apertando, atirou um pedaço de pau na cachorrinha. Coitadinha! Saiu em disparada e não havia nada que a fizesse parar. Ganhia e não queria sair de debaixo da cama de seu dono. Malazartes fez que não era com ele. Quando o fazendeiro perguntou, até fez cara de desentendido e afirmou: acho que ela está um pouco cansada de sol. Dito isso, almoçou, repetiu, até se empanturrou. O medo da cachorrinha foi tão grande que, ao entardecer, bastou ver um pedaço de pau na mão para se pôr a correr.
não parando antes de chegar à varanda da casa grande. Coitadinha, realmente, da cachorrinha. O fazendeiro ficou muito desconfiado, mas como não sabia o que realmente havia acontecido e malas artes se fazia de desentendido, preferiu deixar de lado. Amanhã eu pego esse malandro, prometeu assim mesmo. No dia seguinte, mandou chamá-lo. Eu quero que você limpe toda a roça de mandioca. Malas artes não se fez de rogado e em pouco mais de 2 horas arrasou o roçado, não deixando sequer uma pontinha de raiz. Sei não, mas eu tô achando que não era isso que era para ser feito. O que foi que você fez, seu louco? O fazendeiro quase enlouqueceu, vermelho de raiva, os olhos quase saltando longe, faiscando de muito, mas muito ódio. E realmente é para se ficar com bastante raiva, porque o Pedro destruiu tudo. Malas Artes sorriu astuciosamente e perguntou: meu patrão está zangado? Vendo-se apanhado na própria armadilha, o fazendeiro viu-se forçado a sorrir, meio sem graça. É bem verdade. E responder: nem um pouquinho. Eu só lamento que você tenha feito tudo sozinho. Eu gostaria de ter ajudado. Mas o roçado, para que eu preciso desse roçado? Tenho tantos para tudo que é lado. E ficou calado, pensando em que tipo de tarefa pegaria finalmente empregado tão matreiro. Não demorou a encontrar. Amanhã você me trará o carro de boi, transbordando de paus sem nós. Olha, mais uma missão que parece bem difícil. Na manhã seguinte, o fazendeiro quase caiu para trás quando viu voltar com o carro de boi cheio de bananeiras. Mas o que é isso? Rugiu, soltando fumaça pelo nariz. Muito tranquilo, Malas Artes cruzou os braços sobre o peito, erguendo o queixo, orgulhosamente respondeu: bananeira é pau que não tem nó. O fazendeiro rilhava os dentes com força, chegando quase a quebrá-los. A fumaça saindo também pelos cantos da boca, pelos ouvidos, até do alto da cabeça. Vocês conseguem imaginar a raiva que esse fazendeiro está passando com o Pedro Malas Artes? Lembram lá do nosso título, Uma Lição no Fazendeiro? Então, o Pedro está fazendo o quê? Com que o fazendeiro passe cada vez mais raiva. E claro, já o Pedro sabe que não vai receber. Tá chateado, meu chefe? Perguntou Malas Artes, divertindo-se imensamente. O fazendeiro mascava o charuto fumegante, mas no instante seguinte sorriu, procurando mais uma vez aparentar tranquilidade. O fazendeiro não podia reclamar, lembra? Que era uma das condições, não reclamar. Então, o fazendeiro não queria dar o braço a torcer. Queria ficar sem reclamar. Nem um pouquinho, mentiu. No outro dia, gritou por ele e ordenou: traga o carro de boi e ponha tudo, inclusive os bois, lá dentro, sem passar pela porta. Malas Artes achou a maior graça e, no momento seguinte, desatrelou os bois do carro, encostando-o junto de uma das janelas. Fez os bois passarem por sobre ele e derrubou-os bem no meio da sala do casarão. Tem a imagem para mostrar para vocês, a ilustração feita pela Anne, que, olha só, nós temos aqui o que
os bois fizeram com a casa. Pense, o que o Malas Artes fez? Colocou os bois dentro do casarão pela janela, já que ele não poderia colocar pela porta. O Malas Artes pensou, e a gente sabe que ele é matreiro, e ele fez bem isso. Colocou pela janela. Em seguida, pegou um machado, afiou pacientemente e fez o carro em 1000 pedaços, que atirou dentro da mesma sala, onde naquele momento os bois pastavam placidamente, devorando as pesadas cortinas, os belos tapetes e as flores, inclusive as de plástico, que iam encontrando em jarros e vasos. O desastre causado. O fazendeiro afundou a cabeça no poço nos fundos do casarão e gritou feito louco, quase morrendo afogado. Antes de, todo molhado, ir ao encontro de Malas Artes. Este, ao vê-lo encharcado, os olhos chispando de raiva, perguntou: será que o Malas Artes vai perguntar? Acredito que vocês já, colocaram aí na mente tudo aquilo que o Malas Artes já vem feito. E a pergunta que ele vai fazendo, é claro que ele vai perguntar o quê? Tá zangado, patrão? Ele nem sequer conseguiu falar, sacudindo a cabeça e resmungando. Como poderia? Ao mesmo tempo, informou que logo que amanhecesse, Malas Artes deveria pegar um bando de porcos e levá-los à feira da vila. Então, Malas Artes vai pegar esses porcos e levar à feira da vila. E vocês perceberam que o Malas Artes ele está fazendo tudo o que é pedido. Ele faz ali de um jeito diferente, mas ele está fazendo tudo o que é pedido. E até agora, conhecendo o Malas Artes, do jeito que a gente conhece, aquela pessoa que não gosta de trabalhar, fazer tudo isso e ainda não fez nenhuma reclamação. E o Malas Artes, então, vai pegar esses porcos e vai levar para a vila. Malas Artes obedeceu e vendeu-os por um bom preço. Antes de retornar, no entanto, comprou vários rabos de porco. E apenas os rabos. Entrou por um lamaçal nas vizinhanças da fazenda. Feito isso, correu na direção da casa grande, gritando. E agora? Vamos tentar nos antecipar? Será que você já ouviu algo parecido? O que Malas Artes poderia ter feito com os rabos dos porcos? O que será que o Malas Artes aprontou desta vez? Eu vou dar um tempo para você pensar nas possibilidades e eu volto para a gente continuar essa história. Então, o que será que o Malas Artes faria com aqueles rabos dos porcos? Conhecendo o Malas Artes, a gente já percebe que ele está aprontando alguma coisa. Estão todos atolados. Surpreso e desorientado, o fazendeiro ficou desesperado. Olha só o que o Malas Artes fez. Vendeu os porcos. Pegou o dinheiro. Depois comprou apenas rabos de porcos. Colocou no lamaçal e ainda disse que os porcos estavam atolados. É claro que qualquer fazendeiro ficaria com muita raiva.
E agora, o que eu vou fazer? Perguntava-se apavorado, correndo de um lado para o outro. Foi depressa para o lamaçal, ordenando que Pedro buscasse 2 enxadas para desatolar os animais. Malas então correu para a casa grande e disse à esposa do fazendeiro que este lhe ordenara entregar a ele 2 contos de réis. Claro, a mulher não acreditou. Tudo isso? Espantou-se. Foi o que ele disse. E para quê? Isso eu não sei não. Esse homem só pode estar louco. Onde já se viu dar tanto dinheiro nas mãos de um simples empregado? Eu também acho. Mas parece que é algo urgente. O que poderia... A senhora quer que eu volte e pergunte? Antes que a mulher tivesse tempo de responder, Malas virou-se para o fazendeiro, que estava até os joelhos na lama, e por meio de gestos exibiu 2 dedos das mãos, 2 dedos da mão para ela. Então, o fazendeiro fez o quê? De lá de onde ele estava, ele só fez assim, apontando 2 dedos. 2! Gritou. O fazendeiro sacudiu a cabeça, concordando. Também aos gritos. 2! E depressa. A mulher não teve alternativa a não ser levar Malas para dentro e entregar-lhe o dinheiro. Mas não era bem o dinheiro que Malas tinha que ter ido buscar. Malas voltou para o lamaçal correndo. Saltava, feliz da vida, puxando um rabo de porco após o outro diante dos olhos arregalados do fazendeiro, que julgava estarem todos ali enterrados. Seu gaguejava enfurecido, tentando agarrá-lo. Desequilibrou-se e estatelou-se de cara na lama. Está zangado, patrão? Perguntou Malas. O fazendeiro cuspiu um punhado de lama que havia engolido. Mais uma vez, forçou um sorriso, com a lama e a água suja escorrendo pelos dentes, respondeu: Eu? Imagina! Em seguida, trancou-se em sua casa e gritou para a mulher encher a barrica com água quente, para ele tomar um grande banho, o maior de sua vida. Barrica, né? Então, nós temos ali um barril. Isso é uma barrica, é um barril. Então, ele pediu para encher um água. Quase morreu afogado. Tamanha foi sua irritação ao saber que Malas lhe tirara 2 contos de réis. Eu vou acabar pobre e arruinado se continuar com esse empregado por aqui, admitiu. Pague a ele e mande-o embora, homem, sugeriu sua mulher, muito contrariada com a maneira como o marido lidava com seus empregados. E, convenhamos, o jeito mais fácil seria pagar, né? Nós temos ali a discussão do casal. Que? Trovejou o fazendeiro. Nem pensar. Por que não? Seria mais fácil do que... Eu acabaria virando motivo de chacota de todo mundo. Seria melhor. Deve ter outro jeito. Tem de ter. Que jeito, homem? O fazendeiro sorriu misteriosamente. Eu já sei, disse. Ah, é? Perguntou a mulher enquanto lhe esfregava as costas. E agora, qual outro jeito o fazendeiro poderia ter encontrado? Se fosse você o fazendeiro, que jeito que você daria de se livrar do Pedro Malas? Vou dar um tempo para você colocar aí as possibilidades desse jeitinho que o fazendeiro vai dar e eu já volto para a gente continuar.
Então, pensou? Conseguiu se colocar no lugar desse fazendeiro? Se você fosse esse fazendeiro, ou se você fosse a fazendeira que contratou o Pedro Malas Artes, o que você faria para se livrar dele? Vamos ver que jeito que o nosso fazendeiro da história encontrou? Olha lá. Matá-lo, é claro. Mas o fazendeiro decidiu matá-lo. Sua mulher assustou-se. Mas e a polícia, homem? Quis saber, nervosa e ainda mais preocupada. A gente pensa nisso depois, garantiu o fazendeiro, chamando Malas Artes no dia seguinte e informando que, à noite, os dois ficariam de guarda no curral, pois dera por falta de um cavalo e acreditava que havia um ladrão na região. Mas o que tanto o fazendeiro quanto sua mulher não sabiam era que Malas Artes desconfiava muito de suas intenções. Mesmo assim, concordou com o fazendeiro. Conte comigo, patrão. No entanto, tomou seus cuidados. Quando o galo cantar pela primeira vez na manhã, você me substitui na guarda no curral, recomendou o fazendeiro. Mas, logo que o galo cantou, Malas Artes deu vários tiros com sua espingarda e correu para a casa grande. Patroa! Patroa! Entrou gritando. A mulher do fazendeiro, sonolenta, abriu a porta, ainda esfregando os olhos, e perguntou: o que foi? Ela estava de tal maneira sonolenta que se esquecera completamente daquilo que havia planejado com o marido: atirar em Malas Artes e dizer que o haviam confundido com o ladrão, que tudo não passara de um infeliz acidente. Ladrão! Ladrão! Repetiu Malas Artes e informava. O patrão cercou o bandido perto do curral e pediu que eu viesse buscar mais munição. E entregando-lhe sua espingarda, concluiu: a senhora pode segurar isso para mim um pouquinho? Correu para dentro da casa escura. Nesse momento, o fazendeiro chegou ao alpendre da casa grande. Alpendre como a varanda, aquela parte da frente. Pensando ali aquelas casas de fazenda, ok? Ao ver o vulto armado da mulher, confundiu-a com Malas Artes e atirou. Felizmente, o fazendeiro era um péssimo atirador e não a atingiu. Mas quem disse que ela pensou nisso? Desesperada, a pobre coitada saiu correndo e aos gritos, acordando todo mundo. Uma grande confusão. Ninguém se entendia. A mulher dizia e repetia que não aguentava mais e que só voltaria para casa depois que Malas Artes fosse embora. E este repetia marotamente que até pensava em ficar, mesmo que não recebesse um tostão. O fazendeiro desesperou-se e ofereceu-lhe quanto ele quisesse para sair da fazenda e nunca mais voltar. Eu não sei, disse Malas Artes, fingindo tristeza. Eu realmente gosto daqui e o senhor é o melhor patrão que eu já tive. Tão paciente. Eu pago o que você quiser. O fazendeiro se horrorizava diante da simples possibilidade de aquela criatura manhosa passar um só dia a mais na fazenda. Foi oferecendo dinheiro e mais dinheiro, até que Malas Artes concordou em ir embora. Eu vou, disse, fingindo-se infeliz, e até choramingando, mas vou com o coração partido. Naquele dia, Malas Artes tornara-se um homem rico. Rico o bastante para sair pelo mundo atrás de mais confusão e aventuras. Mas isso, claro, é outra história. E a gente sabe que Malas Artes tem muitas e muitas histórias. Gostou da lição que Malas Artes deu no fazendeiro? Achou interessante a lição que o Malas Artes deu no fazendeiro? De um jeito simples e muito maroto, ele conseguiu enrolar o fazendeiro e ainda receber muito mais do que receberia
trabalhando. Se fosse você naquela situação, o que teria feito com o Pedro Malas Artes? Teria dado dinheiro? O Pedro teria pagado o Pedro ali o salário dele, mandado ele embora? O que teria feito? E eu trouxe uma curiosidade para vocês, porque foi mostrado na história, né, Conto de Réis. E como é uma coisa antiga, bem antiga, é daqui do Brasil, mas uma coisa muito antiga, eu trouxe para vocês essa curiosidade. Olha só, a gente tem ali esse 1000, né? Um conto de réis. Então, o conto de réis equivale a 1000. Então, olha só, o real, né, moeda que já existiu, o plural dela, réis, foi o nome da unidade monetária utilizada no Brasil desde sua colonização até 5 de outubro de 1942, tá? Quando foi substituída pelo cruzeiro na razão de um cruzeiro por 1.000 réis. Conto de réis, olha só, lembram que o Malas Artes pediu que a mulher entregasse 2 contos de réis na história? Então, conto de réis foi uma expressão adotada no Brasil e em Portugal para indicar, olha a quantidade de dinheiro, 1 milhão de réis. Um conto de réis correspondia a 1000 vezes a importância de 1.000 réis. Então vocês imaginam o quanto o nosso fazendeiro já havia perdido. Ele perdeu com os porcos. Lembra que o Malas Artes vendeu os porcos, ficou com dinheiro e depois só comprou os rabos dos porcos? Ele perdeu o dinheiro dos porcos. Ele perdeu aqueles 2 contos de réis que o Malas Artes conseguiu enganá-lo, né? Quando o fazendeiro disse que sim, que era 2, né? Na verdade, 2 enxadas e não 2 contos de réis. E depois o fazendeiro ainda perdeu mais para mandar o Malas Artes embora. O Malas Artes foi muito esperto. Então fica essa curiosidade para vocês conhecerem o que é esse conto de réis. E é claro que eu peço de novo a participação de vocês em nossas aulas. Conhece algum causo? Não precisa ser do Malas Artes. Conhece algum causo? Peço que vocês compartilhem conosco esse causo que você conhece. Quem sabe esse causo passa a ser contado aqui para todos nós. Lembrando, nós temos o e-mail literatureja@gmail.com e se você apontar o seu celular para o QR Code, você vai direto para o e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa possível primeira história de Malas Artes. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu espero você em nosso próximo encontro. Até lá!